Porém, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: e eis que o meu Senhor dispensou Naamã, esse sírio, ao não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Assim Geazi seguiu atrás de Naamã, e quando Naamã ouviu correndo atrás de si, ele desceu da carruagem para encontrá-lo e disse: está tudo bem? E ele disse: tudo está bem. O meu Senhor me enviou, dizendo: eis que agora mesmo vieram a mim do monte de Efraim 2 moços dos filhos dos profetas. Dá-lhes, rogo-te, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E Naamã disse: sê contente, toma 2 talentos. Ele insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e as deitou sobre os seus 2 servos. E eles a carregaram diante dele. E quando ele chegou à torre, tomou-os das mãos deles e as doou à casa. E ele deixou os homens irem, e eles partiram. Porém, quando ele entrou e pôs diante do mestre, e disse-lhe Eliseu: de onde vens tu, Geazi? E ele disse: o teu servo não foi a lugar nenhum. E ele lhe disse: não foi contigo o meu coração quando o homem retornou da sua carruagem para te encontrar? E agora é hora de receber dinheiro e receber vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e criadas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. E ele saiu da sua presença, um leproso tão branco como a neve. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo por essa mais rica oportunidade que o Senhor nos concede neste momento. Deus, ó Pai, que a tua palavra venha falar no nosso coração, venha falar, Deus, conosco, revela o teu querer, a tua vontade. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Texto de 2 Reis, a partir do versículo 20, é um texto bastante conhecido. Nós vemos aqui que a partir do versículo 20 a palavra fala de um homem com o nome de Geazi. Ele era servo do profeta Eliseu. E eu lembro esse texto da palavra. O Senhor me direcionou em alguns erros, algumas falhas que o homem comete por causa da sua carnalidade, por causa dos seus desejos carnais. Eu vou só fazer um contexto para que a gente possa entender. No tal evento aqui, Naamã já estava retornando para o rei da Síria. Naamã tinha ido até o profeta Eliseu porque ele era leproso, e por causa de uma palavra profética de uma menina. A Bíblia fala que era uma menina, uma criança, que estava a serviço da mulher do Naamã.
da esposa de Naamã. E ela disse que em Israel existia um profeta, e esse profeta, que era usado por Deus, pudesse curar a lepra. Porque a lepra no Antigo Testamento era uma doença incurável. As pessoas que eram acometidas com essa enfermidade, elas estavam literalmente um curto período de vida por não ter cura. E somente o milagre de Deus seria capaz de reverter a situação de Naamã. Naamã, ele acredita, ele, de uma forma um pouco inusitada, ele leva muitas riquezas para receber esse milagre, para receber a cura. Mas nós vemos que Naamã ele não foi com o coração totalmente aberto para receber a cura. Por quê? Porque ele levou ouro, levou prata. Ou seja, isso fala para nós que quando nós queremos ir a Deus, nós não compramos o milagre, nós não compramos a misericórdia de Deus, nós não compramos a cura, porque a cura de Deus, a cura divina, ela vem sobre o homem por intermédio e por vontade dele. Por meio de Jesus Cristo, a Bíblia fala, porque em meu nome vocês vão orar e vão ministrar sobre as vidas, sobre os enfermos. Em meu nome eles serão curados, em meu nome eles serão libertos. E nós vemos aqui tal situação que Naamã, ele vai até o profeta Eliseu, mas o profeta Eliseu ele não aceita, ele não recebe o dinheiro de Naamã. Porque quando Deus faz algo na vida do homem, o Senhor ele nunca cobrou nada da vida do homem, porque o homem, Deus na sua misericórdia, ele entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, e por meio da graça, por meio da misericórdia, o homem ele é alcançado pela misericórdia de Deus. Então entenda uma coisa, nada do que eu faço com relação àquilo que eu penso que eu devo fazer para Deus, para ter algo em troca de Deus, sendo o meu coração não convertido ao Senhor. Naamã, ele não conhecia Deus, ele não sabia que esse Deus ele tinha essa capacidade. A Síria era um império que estava em amplo crescimento, porque as guerras, inclusive, a Síria havia derrotado o reino de Israel por meio de Naamã. A própria palavra de Deus, se vocês olharem no texto, vai ver que por meio de Naamã, o Senhor deu as vitórias ao império da Síria. Ou seja, muitas vezes o Senhor vai usar o próprio inimigo para corrigir o seu povo. E aqui Naamã, ele vai até o profeta Eliseu, vai com uma comitiva, leva muito ouro, muita prata. A Bíblia fala que ele levou 10 talentos. 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Isso equivalia, convertendo para uma moeda, ou convertendo por exemplo, quilo, por exemplo. Só em prata foram 340 quilos de prata. E ouros foi aproximadamente 68 quilos de ouro, que ele levou para comprar o milagre. Bastante pesado. E essa conversão, né, trazendo para o contexto de Eliseu, e trazendo para o contexto de Geazi, que era o servo dele. Então, Eliseu ele rejeitou aquilo que Naamã queria entregar para ele. Por quê? Porque na visão de Naamã era que ele chegasse até o profeta, ao ver todas as riquezas, ia crescer os seus olhos, ia ministrar sobre ele, liberar a cura sobre ele. Mas o profeta Eliseu não recebeu o dinheiro de Naamã. Ou seja, despediu ele e ele foi embora.
E aí entra aquilo que a palavra de Deus ela direciona para nós. A Bíblia fala que o profeta Eliseu ele havia despedido Naamã. Naamã ficou com muita raiva porque ele achava que por ele ser um homem conhecido e por ele levar muitas riquezas, o profeta estaria orando, ministrando por ele. Mas não foi da maneira como que ele queria. E ele retorna com a comitiva. Só que o servo do profeta Eliseu, que era o Geazi, aqui mostra para nós, nesse texto, que o homem, o texto inteiro fala dos desejos da carne, dos pecados da carne, que muitas vezes dominam o homem. E o primeiro erro cometido por Geazi, quando a gente vai para o texto, ele coloca o nome do Senhor. Ele fala, e o meu Senhor. Deixa eu ver o texto aqui. E ele diz assim: como vive o Senhor. Ou seja, é como se ele dissesse. É como se ele falasse assim: por Deus. É como se ele estivesse jurando por Deus, ou como vive o Senhor. Eu não vou deixar que esse homem vá com toda essa riqueza de volta. Então aqui a atitude de Geazi, além dele ter uma ganância no coração, essa cobiça por adquirir ali aqueles bens, aquele recurso, que era muito dinheiro. E o fato dele colocar o nome do Senhor, aqui ele está tentando o Senhor, porque ele é um erro que é muito cometido hoje, nos nossos dias, é a gente usar o nome de Deus, né, para fazer algo em benefício. Né? A gente vê isso muito nos nossos dias, por pessoas que estão usando o nome de Deus para se beneficiar. Porque e o próprio Senhor, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus, ele fala, aquelas pessoas que eram falsos profetas, ele fala, eu não mandei você dizer isso. E muitas pessoas hoje, a gente vê muito isso acontecendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e às vezes Deus não está mandando dizer. Os próprios erros do ser humano levam o homem a cometer um erro gravíssimo contra o Senhor. E o primeiro erro aqui, como foi no primeiro versículo, versículo de número 20, Geazi, ele coloca o nome de Deus, como se ele tivesse, como se Deus estivesse autorizando ele a fazer isso. Ele disse, assim como vive o Senhor, ou seja, por Deus eu estou fazendo isso, eu vou lá e vou pegar isso. E aqui a ira de Deus, eu acredito que a ira de Deus já se acendeu contra a vida de Geazi. E os três pecados que a gente nota nesse texto, e que muitas pessoas cometem, é a ganância. O primeiro pecado que é mostrado para nós, que é explícito nesse texto. Eu acho fantástico a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela deixa claro para nós que a ganância ela deixa consequência, ela gera consequência na vida do homem. E a gente vai discorrendo o texto, olhando os eventos do texto, a gente vai ver que Geazi, ele, pela ganância dele, por causa da ganância, por causa do orgulho dele, ele coloca o nome de Deus no negócio que era interesse dele, não interesse do Senhor, porque Deus não mandou ele receber dinheiro, porque o próprio profeta Eliseu, que estava sendo instruído pelo Senhor, pediu que ele não recebesse. Porque Eliseu, o milagre de Deus que veio sobre a vida de Naamã, não foi porque Naamã levou o ouro e levou a prata. Porque isso é uma reflexão para nós, porque o que Deus quer fazer representa aqui nesse texto,
com esse texto de Naamã sendo curado da lepra, e o texto em que o profeta Eliseu manda de volta Naamã, sem receber nem um centavo, isso mostra que a graça de Deus, a gente não compra a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido sobre a vida do cristão, sobre a vida das pessoas. E isso é muito grave. Quando a gente vai para o texto, a gente vai ver que, além de Geazi usar o nome de Deus por Deus, ou seja, eu juro por Deus que eu vou buscar isso. E a própria palavra de Deus fala: não colocais o nome do Senhor de Deus, ou seja, não tentarás. Eu tenho o texto aqui, deixa eu ver. Êxodo 20, versículo 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão, e não tentará o Senhor teu Deus, aqui como foi falado. Porque muitas vezes as pessoas tentam o Senhor querendo usar as suas próprias vontades, seus próprios desejos, e colocam o nome de Deus no meio daquilo que Deus não aprovou e não autorizou. E isso foi o pior erro e o mais grave que Geazi cometeu, quando ele colocou o nome de Deus no meio de uma coisa que Deus não tinha autorizado ele a fazer. E Naamã já estava se dirigindo, ele estava voltando com a comitiva, e o profeta Eliseu ele chega correndo, e aqui a gente vê como que a cobiça do homem, a mentira do homem, traz uma ruína para a vida dele. Porque além dele cobiçar, ele mentiu. Ele diz aqui no versículo. Aí Naamã pergunta ele no versículo 21, está tudo bem? E aí o Geazi fala, e ele diz, tudo está bem. E aí ele usa de novo, ele usou o nome do profeta Eliseu sem o profeta Eliseu ter mandado ele dizer. Ele diz assim: o meu Senhor me enviou. Ou seja, Eliseu não mandou ele atrás de Naamã. Eis que agora mesmo vieram a mim do monte de Efraim 2 moços dos filhos do profeta. Dá-lhes, rogo-te um talento de prata. Ou seja, ele estava pedindo, é como se ele falasse: olha, o meu Senhor mandou eu vir aqui, porque como o Senhor não deu nada para ele, o Senhor tinha trago a mercadoria, o ouro, a riqueza para ele, e ele decidiu pegar um pouco, pelo menos um pouco. Ou seja, ele usou a circunstância, ele cresceu o olho no olho da prata e foi até Naamã para poder conseguir driblar e fazer o negócio de forma oculta, de forma a enganar o profeta, tanto o profeta Eliseu, e também enganar também Naamã, porque para Naamã não tinha nada a ver, porque ele já tinha levado o tesouro para entregar mesmo, porque na intenção dele, o profeta Eliseu ia receber aquela riqueza, o profeta Eliseu ia receber aquela riqueza, aquele recurso, e iria voltar para casa, ele ia voltar com a sua comitiva, mas sem o tesouro que ele havia levado para entregar. E aí ele enganou, além de enganar, mentir para Deus, porque ele usou o nome de Deus, ele usou o nome do Senhor para falar, para conquistar aquilo que estava na carne dele, que é a ganância, a cobiça. Ele cobiçou aquela riqueza, e depois ele enganou Naamã, porque ele usou a mentira. Através da mentira, ele enganou Naamã, e Naamã acreditou. Para ele está tudo normal. Ele foi e levou aquilo para entregar mesmo, mas o profeta Eliseu não recebeu e levou de volta. E aí, só que no trajeto, o profeta Eliseu, Deus ele não se deixa escarnecer. Porque quando chega na entrada, a Bíblia fala na torre. A Bíblia fala que torre fala lá antigamente em Jerusalém,
a torre era onde era a entrada da cidade. Então, ou seja, até aqui na cidade, os dois homens que estavam com Geazi levaram toda aquela riqueza. E aí ele falou assim, até aqui tá bom, deixa aqui que eu vou dar jeito. Como você fala assim, olha, eu vou deixar aqui que depois eu vou esconder isso aqui, porque ninguém precisa saber disso aqui. E ele despede os dois moços, eles vão, e Geazi esconde. Ou seja, ele deveria ter algum local, alguma casa específica que ele guarda esse tesouro. Ele guarda essa riqueza. E Naamã, ele pede um talento, né? Ou seja, para Naamã não fazia diferença. Ele fala assim, me dê pelo menos um talento, né, de prata. E ele fala assim, Naamã diz, ser contente. Toma 2 talentos, ou seja, 2 talentos. 2 talentos equivalia a mais ou menos 68 quilos de prata. Eram 34, cada talento era cerca de 34 quilos, cada talento de prata. E aí, imagina, 68 quilos de prata ele levou, e levou também mudas de roupa, de veste. Aí no 24 ele diz, quando ele chegou à torre, tomou das mãos dele e doou a casa, ou seja, colocou na casa, mas não era na casa que Eliseu estava, porque a ideia de Geazi era esconder tudo, contar toda essa mentira e depois sair bem. E aí a palavra, como nós vemos aqui, a palavra fala que quando ele chega até a casa de Eliseu, só que Eliseu ele confronta ele, vai perguntar no versículo 26, no versículo 25 ele diz assim, porém quando ele entrou, pôs diante do seu mestre, ou seja, ele já estava diante de Eliseu, e disse-lhe Eliseu, de onde vens tu, Geazi? Ou seja, Geazi vai e mente de novo. E ele disse, o teu servo não foi a lugar nenhum. E ele disse, não foi comigo o meu coração quando o homem retornou da sua carruagem para te encontrar. Ou seja, Deus já tinha mostrado para Eliseu, já tinha dado uma visão espiritual, que Eliseu, que Geazi estava se corrompendo, né? Estava recebendo a mercadoria, que ele rejeitou a mercadoria, ele rejeitou os tesouros da Síria. Isso, esse texto ele fala muito, é uma reflexão para nós, porque o pecado do homem, ele gera consequências graves. Quando a gente vai no final do texto, no versículo 27, a palavra fala que a lepra de Naamã se apega, né, a Geazi. Por quê? No Antigo Testamento, Deus ele usava uma das formas de juízo sobre alguém, a lepra. Nós vemos na Bíblia reis, Miriam, que Moisés teve que interceder por ela. Miriam foi acometida com a lepra por causa de uma rebelião, tanto contra Deus contra Moisés. Ela questionou a liderança de Moisés. Então a gente vê que Deus, o juízo de Deus no Antigo Testamento, um dos juízos era a lepra. Então o pecado do homem, ele gerava consequência para ele mesmo. E Deus, uma forma de tratar essa pessoa, de fazer com que ela caísse em si por causa do pecado, era lançar a doença, que era a lepra, e ela não tinha cura. E foi Deus que lançou, não foi o diabo que lançou, não foi o reino das trevas que lançou a lepra contra a vida de Naamã. E contra a vida de Naamã e contra também a vida de Geazi. Deus tratou, quando a gente vai para a misericórdia de Deus, a gente vê que Deus tratou com a vida de Naamã. Por quê? Naamã, imagine, eu consigo ver a figura de Naamã como a figura do homem do mundo, das pessoas que estão aí, ou até mesmo de nós. Por quê?
Naamã, ele não merecia, ele não era merecedor. E Deus curou ele, por quê? Porque ele obedeceu, porque ele quebrou o orgulho, porque ele decidiu mudar de vida. Então isso, o texto de 2 Reis, no capítulo 5, tem uma reflexão muito profunda para nós. Por quê? Porque se Naamã não vai e não mergulha 7 vezes no rio, ele não seria curado. A graça de Deus, ela estava disponível para ele, mas ele, num primeiro momento, ele não queria receber. Por quê? Pelos conceitos dele, pelo orgulho dele, ou talvez pela vergonha dele de se sujeitar a mergulhar num rio que era de água barrenta, que era o Rio Jordão, que isso ele é até hoje tradicional, a água tradicional do Rio Jordão. Ela é uma água turva, é um rio barrento. Mas o que curou Naamã, o que trouxe de volta a saúde dele, a saúde física, não foi a água do Rio Jordão, e sim obedecer e quebrar o orgulho. E o que mais prejudica o homem é o orgulho. Por quê? Porque se Naamã ele não tivesse descido nas águas do Rio Jordão, ele não teria sido curado. E não foi apenas o mergulho, é necessário que o homem passe a obedecer a voz de Deus na sua plenitude. Não adianta eu obedecer a voz de Deus 90%. Nós vemos isso nas Escrituras e isso mostra para nós a vida de Saul. Saul era um rei com 2 anos de governo que ele estava reinando sobre Israel. Deus dá uma ordem para ele: vá e elimine os amalequitas. Ele foi, levou o exército, preparou o exército, invadiu o território dos amalequitas. A palavra de Deus fala que ele dizima a população dos amalequitas. E Deus fala que não era para fazer nada, era para eliminar tudo. Só que ele desobedece. Ele pega das ovelhas as mais bonitas, ele pega do gado, ele traz o rei dos amalequitas, ele traz de volta para o rei de Israel. E ali, o primeiro pecado é que o Senhor virou o rosto para Saul. Ali o reino de Israel, o reinado de Saul já estava comprometido por causa da desobediência. Porque Deus deu uma ordem para ele. Na ideia, na visão de Saul, ele havia feito aquilo que Deus tinha pedido para fazer, mas ele não cumpriu os 100% do que Deus tinha pedido. Ele fez 90% e os outros 10% que ele achava que ele tinha feito não era. Deus não pediu para ele trazer o rei de lá. Deus não pediu para ele trazer os bois. Deus não pediu para trazer as ovelhas. Deus disse: mata tudo. Por quê? Porque era necessário, porque Deus... E aí eu gosto sempre de explicar isso, porque as pessoas vão achar que Deus era um Deus sanguinário. Não. Porque quando o povo de Israel estava saindo do Egito, os amalequitas, eles atacavam as pessoas fracas, eles atacavam as crianças, as pessoas que estavam doentes, eles atacavam e matavam as crianças, eles matavam os idosos, eles matavam eles eram umas pessoas muito, como eu posso dizer, mercenários, pessoas que ficavam à espreita, escondidos, igual aquela serpente que fica dentro de um buraco esperando o momento para dar o bote para pegar. Então Deus abominava esse tipo de coisa. Talvez se eles tivessem enfrentado frente a frente o exército de Israel, talvez isso não seria tão abominação ao Senhor. Assim como outros reinos fizeram, Deus permitiu que o reino de Israel lutasse contra outras nações. E Geazi, na sua ganância, na sua cobiça, ele mente. Por quê? E às vezes a gente vai achar, muitas vezes, até mesmo as pessoas vão falar assim: mas ele fez isso por influência. Ele fez isso por influência do reino das trevas. Não. A Bíblia fala que os pecados da carne
porque é pecado da carne, não é pecado do espírito, porque o espírito, muitos falam, não, mas ele está assim é porque ele está sob debaixo de uma influência demoníaca. Isso não é a verdade, porque a Bíblia, ela cita em Gálatas, no capítulo 2, capítulo 5, perdão, Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim, ó: ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídio, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que o orgulho que está no homem é um pecado da carne dele. A inveja que está no homem é um pecado da carne dele. Não foi o inimigo que implantou isso dentro dele, é a carne dele que se contaminou quando Adão e Eva pecou lá no jardim. A carne do homem se contaminou. Então todos os pecados que nós conhecemos, que está relatado na Bíblia, Geazi, ele não pegou por influência, ele pegou porque ele desejou isso. Isso estava na carne, estava no coração dele. Porque não é o fato dele andar, com o profeta. E por isso que eu estou falando que muitas vezes existem pessoas que vão estar, por exemplo, na igreja, né? Tem pessoas que vão participar com a gente, vão estar em comunhão conosco na igreja e vão se desviar do caminho. Por quê? Porque vão seguir os desejos da sua carne. Isso acontece muito. E a gente vê isso todos os dias. Pessoas que andam com pessoas de Deus, que conheceram pessoas de Deus, que tiveram ensinamento de pessoas que estão na presença de Deus, mas por causa dos seus desejos carnais, não mortificou a sua carne, elas caem, elas pegam contra Deus, elas caem em promiscuidade, elas caem no pecado, né, no orgulho, na ganância, na cobiça, no engano, na mentira. E a gente vê isso muito, porque eu estava lendo essa palavra e isso reflete hoje na nossa sociedade. Porque os pecados que a gente vê está na carne. E uma forma mais fácil e prática de eliminar os pecados da carne, até mesmo se você colocar no Google aí, você coloca assim, qual a melhor forma de você eliminar os pecados da carne? Jejum. O jejum ele é capaz de mortificar a sua carne. Por quê? Através do jejum, a sua carne é mortificada, ou seja, as pessoas que têm dificuldade, as pessoas que têm um tipo de pecado, lascívia, prostituição, orgulho, a soberba, a ganância, o que faz com que a pessoa ela seja liberta disso tudo é através do jejum. Eu posso orar por uma pessoa que tem a ganância e ela não vai ser liberta só porque eu estou orando por ela se ela não quiser. Ela precisa querer ser liberta disso. O engano, a pessoa que tem a prática da mentira, por exemplo, eu posso orar por ela e não vai acontecer nada com ela, não vai manifestar, ela vai sair daqui e vai continuar fazendo. E é necessário que a pessoa ela queira se libertar. E a libertação desse tipo de pessoas, você vai orar por ela, não vai manifestar espírito maligno, muitas vezes. A pessoa ela precisa mortificar a sua carne para que o espírito dela seja fortificado, porque é uma luta da carne contra o espírito. E aqui em Geazi, a gente vê nitidamente que a carne de Geazi, os pecados, os desejos da carne de Geazi, se sobressaiu aquilo que ele tinha como uma base espiritual. Porque Geazi não foi uma falta de ver o exemplo, não foi falta de ter ali o Eliseu como seu professor, como seu mestre.
Porque a gente vê que enquanto Geazi estava com o profeta Eliseu, ele pôde presenciar os milagres, ele pôde presenciar coisas sobrenaturais. Quando a cidade de Jerusalém estava cercada, a casa de Eliseu estava cercada por um exército, porque Eliseu, o povo preparava um ataque contra Jerusalém. O Senhor mostrava para Eliseu e Eliseu preparava, o exército. Avisava o rei, o império assim está levantando contra vocês. Deus manda dizer assim, assim, assim. E aí as pessoas lá do reino do inimigo iam e falavam assim, tem um homem lá em Israel, lá em Jerusalém, que todas as vezes que a gente arma uma emboscada para eles, ele vai lá e fala com o rei e eles se preparam e guerreiam contra a gente. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, não vão invadir Jerusalém, vão cercar a casa de Eliseu. E a Bíblia fala que eles cercam a casa de Eliseu. Um grande número de pessoas, de soldados e cavalos de guerra cercaram a casa e Geazi estava com ele. E a Bíblia fala que Geazi levanta. A Bíblia fala que ele levanta e quando ele olha para o arraial, para o vale, ele vê um grande número de soldados e ele fica temeroso. Ele fala assim, meu Senhor, nós estamos cercados, não tem como nós fugirmos daqui. Aí Eliseu fala, calma, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Ele fala, mas como assim? Olha para aquele arraial. E aí Eliseu lhe ora e fala, Senhor, abra os olhos do moço, Senhor, para que ele veja. Então, ou seja, Geazi teve experiência com Deus. Geazi ele foi ensinado, a ser um homem honesto, a ser um homem justo. Foi ensinado ali, no dom de profecia, de como agir em certas situações. Então, em todo o tempo, a gente vê que Geazi recebeu instrução do seu mestre, ele recebeu a instrução de Eliseu, ele viu Eliseu rejeitando o dinheiro, ele viu Eliseu rejeitando aquelas riquezas, porque Eliseu recebesse aquele dinheiro, ele não estava fazendo mais nada, ele estava milionário. Uma pessoa recebeu 340 quilos de prata e 78 quilos de ouro, não precisava trabalhar mais, não estava fazendo mais nada. Ele tinha riqueza para comprar terra, ele podia comprar metade do reino de Israel com aquele dinheiro. Mas ele recusou. O coração dele não estava no dinheiro, o coração dele estava no Senhor. Mas Geazi, ele não se deu conta disso. Ele não se deu conta, além de ele não querer a presença de Deus, ele rejeitou também a sua saúde, a sua vida. Porque a ganância, a cobiça, a mentira leva o homem à ruína. Então, isso é uma reflexão para nós, porque eu não posso fazer nada em nome do Senhor daquilo que Deus não pediu para fazer. Assim diz o Senhor assim diz o Senhor assim. Cuidado com isso. Deus fala na palavra, se eu não mandei dizer, não diga. A profetada que se a gente vê aí fora, as pessoas estão usando o nome de Deus. Deus mandou dizer assim, faz isso, faz aquilo, querendo se promover no Instagram, no Facebook, querendo aparecer. E Deus abomina esse tipo de coisa. Se eu não mandei fazer, e a gente vai ver o resultado disso, se a profecia se cumprir, porque foi de Deus, mas se não se cumpriu, a gente vai ver que não foi de Deus. Porque tem coisas que Deus dá a palavra e vai acontecer. Quando a gente vai para a história, todas as vezes que Deus dá uma profecia, o profeta entregava a profecia. Isaías profetizou, eis, vai vir um menino que vai pisar a cabeça da serpente. Isaías profetizou há 700 anos antes de Jesus nascer. Um filho sem Deus. O seu nome é poderoso, é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então Deus ele vai falar aquilo que Deus quer falar. Deus não precisa pegar o profeta, Deus não precisa usar o profeta de hoje para falar aquilo que já está na Bíblia.
Então eu entendo uma coisa, se chegar alguém para falar assim, você precisa fazer isso, porque Deus está mandando você fazer isso, mas não está na Escritura, porque toda profecia que já foi passada, já foi direcionada, não entra mais nada, não sai mais nada das Escrituras. A Bíblia fala que se alguém colocar algo na Escritura que já está escrito, o nome vai ser retirado do livro da vida. Então nós vemos isso serve para nós como um ensino, que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão. Nós não devemos usar o nome do Senhor. Eu juro pelo Senhor, e pelo Senhor eu venho aqui buscar esse dinheiro, porque meus olhos engrandeceram esse dinheiro, ou seja, usou a sua ganância, a sua cobiça e levou as consequências. E aí a gente vai para esse texto, a gente vai ver que uma maldição foi lançada sobre esse homem, e não foi só sobre ele. O Senhor, ele diz que tem pessoas que não vão acreditar. A gente vê muitas pessoas hoje, né, dessas teologias reformadas aí, eles não acreditam numa maldição hereditária. Deus fala assim: eu visito a geração, eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. E a palavra fala que Geazi, no momento em que Eliseu deu a palavra profética, a lepra brotou nele. Ou seja, a lepra que estava ali na mão foi para a vida de Geazi. Por quê? Porque foi Deus falou assim: olha, você não faz isso, então eu não faço. Deus, ele quer de nós obediência. Só que aí a gente vai e olha, a lepra, ela não pegou só no Geazi. Segundo Reis, capítulo 5. Ele diz assim, portanto, versículo 27, é o último versículo, diz assim: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Ou seja, toda a geração de Geazi levava uma maldição sobre ele. Ou seja, a semente dele é quem? O filho dele, os filhos dele, a família dele, os netos dele, os bisnetos, tataranetos. Ou seja, essa família ela foi amaldiçoada por causa do pecado da ganância, da cobiça, da mentira. Então, a gente tem que entender, porque às vezes muitas pessoas estão sofrendo as consequências, são pecados que muitas vezes a pessoa nem sabe. Talvez foi uma família lá do passado que viveu uma iniquidade, cometeu um pecado, um derramamento de sangue, né? Fez práticas ocultistas, lidou com feitiçaria, lidou com bruxaria. Entenda a coisa, isso vai destruir a vida das pessoas. Porque isso não alegra o coração de Deus. Porque tudo que você faz aqui, a maldição vai vir sobre a sua casa e sobre a sua descendência. E a palavra de Deus, a verdade, ela precisa ser anunciada, porque as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. As pessoas, elas precisam entender que o pecado da desobediência, a ganância, a cobiça, a idolatria. Porque aqui Geazi poderia falar assim: não, eu amo o Senhor, eu não vou atrás desse outro. Se o meu mestre, se o meu líder, ele disse que não receberia, para que eu vou fazer isso? Ele poderia ter recebido, mas falar assim: ó, eu quero para mim, o meu mestre lá, ele não quis, mas eu quero. Você pode me dar um pouco desse ciclo de prata? E outro, não foi Deus que mandou vir, não, eu vim por minha conta. Não teria acontecido nada com ele. Mas a mentira, né, o engano é que levou ele à ruína. Por quê? Ele usou o nome de Deus, ele usou o nome do profeta, ele mentiu para Naamã, ele mentiu para os dois homens que foi para ele. Ou seja, foi uma bola de neve. E Deus trata com nós dessa forma, que muitas vezes nós cometemos erros, e isso vai virando uma bola de neve. E quando a gente vê, a gente não tem como mais sair dela, porque a bola de neve ela vai crescendo, e ela vai se juntando, e ela vai rolando, daqui a pouco não tem como mais sair. E aí atingiu quem? Atingiu a geração
atingiu toda a geração dele, porque a semente dele é os filhos, os netos, os tataranetos, os bisnetos, e assim vai, de geração em geração. Vai saber quantas centenas de anos a família dele foi contaminada pela lepra. Porque a lepra, assim como sempre falo, pode explicar, a lepra representa o pecado na vida do homem. O pecado, ele deixa o homem sensível. O pecado, a pessoa peca, ela erra, ela não sabe muitas vezes que ela está pecando. Porque o pecado, ele não, no momento, a princípio do momento, a pessoa não sente. A pessoa, ela adormece. É como se a pessoa estivesse cega espiritualmente. E que fica essa mensagem para nós. Nós possamos refletir essa palavra. E muitas vezes, a palavra de Deus, quando a gente vai para Provérbios, por exemplo, o livro de Provérbios, que é escrito, né, segundo relatos, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Eu não consigo afirmar isso. Muitos falam que o Provérbio foi escrito por ele. Mas, quando a gente vai para o livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18 diz assim: o orgulho precede. O orgulho, olha só que coisa. O orgulho precede a destruição. Ou seja, a pessoa orgulhosa, isso trata com todos nós. Isso trata com todos nós. Ele diz: o orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. O que é altivo? Esse tem o significado arrogante. Ou seja, a palavra de Deus é muito clara para nós. Colossenses, quando a gente vai para o livro de Colossenses, né, a palavra de Deus, ela fala conosco, Colossenses capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí coloca assim: fornicação, impureza, afeição desordenada e vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria. Ou seja, tudo isso aqui, tudo isso aqui é considerado como idolatria. E aí no versículo 6, ele dá uma palavra, o apóstolo Paulo, ele dá uma palavra: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a ira de Deus vem. A ira de Deus vem. E a gente vê muito isso. Uma vez eu até preguei sobre isso, sobre os pecados que Deus fala, né, por meio, né, a inspiração de quem escreveu, que fala sobre os pecados, né, os pecados que o ser humano comete. E aí a palavra fala assim: nos quais, sem santificação, ou seja, se as pessoas não abandonarem esse tipo de pecado, não herdará o reino de Deus. Ou seja, a salvação não é só porque eu aceitei Jesus e hoje eu faço parte da igreja. Eu aceitei Jesus, eu faço parte da membresia da igreja. Então, entenda uma coisa: você precisa largar o pecado. Não estou falando que todos nós somos pecadores, mas existem alguns pecados que você precisa abandonar eles. Porque a Bíblia fala que nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos uma nova criatura. Então, o cristão, ele não pode continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia. Ele precisa abandonar o pecado, ele precisa abandonar uma vida de pecado, porque senão o juízo de Deus vem para nós.
fica essa mensagem para nós, ou seja, uma reflexão para nós. Geazi, só um resumo aqui, Geazi, o ato de Geazi, a ganância de Geazi fez com que ele desonrasse a Deus, fez com que ele usasse o nome de Deus em vão, porque Deus não pediu ele para fazer. O ato dele, ele mentiu não só para Naamã, ou seja, ele usou o engano, ele enganou a Naamã, ele enganou os 2 servos que estavam com ele, que levou aquela carga e teve que carregar. Os homens serviram como se fossem jumentos para levar para ele. Levaram até a entrada da cidade, você olhar aqui para frente, eu levo, pode deixar tranquilo, pode ir embora, ou seja, e não deu nada para ele, tipo assim, olha, vocês trouxeram daqui, toma aqui um pouquinho de dinheiro para vocês. Não. Usou eles como animais, levou o ouro e a prata e ainda mentiu também para o profeta Eliseu. Só que uma coisa é muito simples, eu quero finalizar. A quem o homem quer enganar? Você pode enganar o pastor, você pode enganar a pastora, você pode enganar o seu irmão, você pode enganar a tua irmã, você pode enganar o seu pai, você pode enganar qualquer um, mas existe um que ninguém engana. Ninguém engana Deus. Tem uma coisa, você pode enganar todo mundo, mas Deus não se deixa escarnecer. Deus, ele vê tudo. A palavra fala assim: se eu subir ao mais alto dos céus, se eu descer ao mais profundo abismo, ali tu estarás. Se eu armar a minha cama no inferno, ali tu estarás. Então os olhos de Deus, a soberania, a onisciência de Deus, ele enxerga tudo, ele vê tudo para nós, ele vê tudo sobre nós. Então entenda a coisa, eu estou cometendo um pecadinho, eu estou fazendo isso aqui, é um pecadinho, eu estou cometendo um erro e Deus não está vendo isso. Entenda uma coisa, você pode estar escondendo de alguém o pecado que você está cometendo, mas o Senhor está vendo tudo isso. Então é necessário que o homem arrependa do seu pecado. É necessário que o homem entenda que ele precisa de Deus para a sua correção. Ele precisa se arrepender dos seus pecados, para que ele possa alcançar a misericórdia. Porque a graça de Deus, ela foi dada, ela não foi vendida. Mas quem pagou o preço por nós foi Jesus Cristo. E ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos escolher, mas olhar para Cristo, reconhecer Ele, é a única solução para que haja salvação na sua vida. Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador é a única solução para que você possa alcançar a misericórdia de Deus. Então entenda uma coisa, não é o fato de eu só vou levantar minha mão, vou aceitar Jesus e permanecer numa vida de pecado, permanecer numa vida de engano, permanecer numa vida de mentira, permanecer numa vida de ganância. Uma hora eu quero trazer uma palavra sobre dízimo e oferta aqui na igreja. Eu não falo sobre isso, mas eu quero trazer uma palavra, uma hora sobre dízimo e oferta, para através das Escrituras mostrar que o dízimo e oferta é um princípio de honra. E muitas pessoas falam, mas eu preciso dar 10% do meu dinheiro para a igreja. Não, você precisa não, você dá se você quiser. Se você foi transformado por Cristo, se você foi transformado pela misericórdia de Deus, você dá porque você é abençoado por Ele. Porque nada do que nós temos pertence a nós, pertence a Ele. E se nós fôssemos aplicar o dízimo no Novo Testamento, eu vou trazer uma palavra direcionada para isso. Se nós formos aplicar a ofertar e dizimar, se nós fôssemos ofertar e dizimar na igreja, usando as 4 linhas do Evangelho no Novo Testamento, as pessoas iam vender casas, porque a Bíblia fala que as pessoas vendiam suas propriedades. As pessoas vendiam suas propriedades e entregavam na igreja. E que fica essa mensagem para nós. Eu quero estar orando, fazendo uma oração antes de eu estar nos encerrando o culto. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que foi aplicada ao nosso coração, Senhor, porque
A tua palavra como espada, Senhor, primeiro corta o pregador. Para que nós possamos, que o nosso orgulho, Pai, seja quebrado. E os nossos desejos carnais, Senhor, Pai querido, sejam controlados pelo nosso Espírito. Deus, que essa luta, Pai, da carne contra o Espírito, Pai, nós possamos a cada dia compreender, Senhor, que nós precisamos mortificar, Pai, a nossa carne, mortificar a nossa alma, para que o nosso Espírito possa prevalecer, Pai. Nos ajuda, Pai, a cada dia. Nos ajuda, ó Deus, a manter a nossa fidelidade do Senhor. Nos ajuda, Pai, a não profanar o Teu santuário. Nos ajuda a não profanar o Teu nome, Senhor. Nos ajuda a não blasfemar no Teu nome, usar o Teu nome em vão, Senhor. Porque, ó Deus, nós queremos, ó Pai, ser tratados com o Senhor. Nós queremos, ó Pai, seguir aquilo que o Senhor tem para nós, a vontade do Teu coração. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor revele a Tua vontade, Pai, para cada um de nós. E todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que estão presentes, aqueles que estão pela live do Facebook, que a palavra do Senhor venha estar ministrando sobre cada um. Que as pessoas possam refletir que todos os pecados que foram falados aqui é a abominação ao Senhor e que nos afasta da presença dEle. E que para que nós, tudo aquilo que nós fizemos, ó Pai, não venha entristecer o Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero só fazer menção aqui, dar alguns avisos. Quarta-feira nós teremos culto às 19h30, culto também de adoração. Quero fazer menção do Instagram da igreja. Você pode nos seguir lá no Instagram, @ministério.remissão. Nós estamos postando lá os eventos da igreja, algumas fotos, os cartazes do culto, né, os avisos de culto, os horários de culto. Temos também os vídeos que estão sendo postados no YouTube. O YouTube da igreja, ele está no meu nome, mas lá, quando você entrar, se você entrar lá, vai dar Ministério Remissão em Cristo. Você vai acessar, vai dar lá o perfil, né? Vai dar o meu nome lá no, né, com o perfil do YouTube. E você pode se inscrever. Lá vai estar as pregações, as mensagens que foram ministradas até hoje. E você dando like, você curtindo o vídeo, compartilhando, você vai estar ajudando, vai estar contribuindo aí para a propagação do Evangelho. E você pode nos ajudar dessa forma, se inscrevendo, comentando, compartilhando, e assim a palavra de Deus pode alcançar mais vidas que precisam de transformação. Você coloca sobre os seus pés. Eu quero estar orando para encerrar o culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e santas e eternas consolações do nosso amado amigo e querido Espírito Santo seja com cada um até a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém. A paz do Senhor a todos.